TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor venha estar abençoando ricamente a sua vida, possa estar produzindo todos os frutos que Ele deseja através da sua vida. Porque na palavra do Senhor diz que não fomos nós que viemos a Cristo por nossa escolha, por nossa vontade, mas foi Cristo que nos escolheu para que nós venhamos dar frutos para Ele, né? E é através disso que nós sentimos a satisfação, a felicidade, né? Porque Deus nos chamou, Deus nos fez para expressá-lo, para sermos Cristos, né? Expressão de Cristo aonde quer que a gente estiver. Então, que todos nós possamos abrir o nosso coração para essa verdade, né? Que nós não precisamos de nada, mas nós precisamos de Cristo no governo do nosso coração, para que nós possamos levá-lo e falar da palavra do Senhor às pessoas que Deus coloca, né, no nosso lado. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Sandra Godoy, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que vai contar um pouco pra gente da sua história, da sua vida com Deus, como tudo começou. Tudo bem, irmã? Amém. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de estar participando do programa. E o meu testemunho de vida, ele inicia assim, de uma forma bem diferente, eu diria, né? A gente veio primeiro da Igreja Católica, né? Não era nem praticante e achava que Deus existia, assim como todo mundo. Qualquer pessoa que você perguntar vai dizer que acredita em Deus, né? Que Ele existe. Mas daí a gente começou a conhecer o Senhor em denominação, mas mesmo assim a gente estava sempre em busca de algo que a gente não encontrava. Parecia sempre aquele vazio dentro da gente, né? Procurando algo que não tinha nos lugares que a gente ia, né? E até em lugares assim que a gente se sentiu bastante oprimido, né? Usar aqueles vestidão comprido e não cortar cabelo, aquelas coisas assim, né? Que para a mulher é muito difícil, né? Aceitar esse tipo de coisa. E eu sempre no meu íntimo eu dizia, não, mas isso não está certo, porque enfim, né? Aí um dia a gente conheceu uma pessoa assim dentro do nosso próprio condomínio ali, que nos convidou para uma reunião, e a gente estava numa situação bem difícil, né? Porque eu posso até confirmar com os irmãos que eu vim pela dor, né? Não foi por amor. Que daí a gente aceitou. E naquela reunião, meio assim, contra gosto, né? Mas, bom, vamos, né? Já que é vizinho, a gente vai. E é mais um lugar que a gente vai ir, mais uma igreja. Mais uma procura, né? Vamos ver o que vai dar. E fomos lá. E aí a gente foi muito bem recebido, né? Os irmãos, assim, a gente via o amor que eles tinham, né? Pelas pessoas que estavam chegando ali, e a gente foi se sentindo bem. Depois eles convidaram para ir para a igreja, a gente foi na igreja, já sentiu aquela diferença. Primeiro vocês foram convidados a um grupo familiar. Isso. Primeiro foi um grupo familiar, a gente participou ali algumas vezes, né? E a gente viu que era diferente, né? E como a gente estava naquela busca, disse, bom, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar, né? E aí, no chegar já na igreja, a gente já sentiu aquela diferença, né? Aquilo de não ter cobrança, né? De não ter aquela acepção de certo e errado, pode, não pode, né? A gente foi vendo a diferença e foi sentindo que a palavra do Senhor era diferente, né? Ela nos constrangia, ela mostrava realmente, né, aquilo que nós tinha dentro de nós, foi mostrando e foi descortinando. E foi arrancando aquela coisa de arvorezinha do bem, né? Que estava ali, que a gente se achava o máximo, e foi descortinando. E ficamos, né? E eu louvo a Deus, porque eu disse, através deste vizinho, né? Que chamou nós, veio toda a família Godoy, que hoje está na igreja, né? Inteira. Está todo mundo aí. A igreja de Caxias também permaneceu, porque o Senhor usou, né? Essas mesmas pessoas para dar seguimento, né, na Igreja do Senhor Jesus. E eu fico muito feliz. Amém.
Olha só, né? Nós às vezes recebemos um convite de uma reunião, algo como um grupo familiar, e nem sabemos o que o Senhor tinha preparado no futuro, né? Vocês nem sabiam tudo que o Senhor já tinha preparado, e ali era só o início, né, de uma jornada com Cristo. E é maravilhoso mesmo, nós vemos essa palavra que não tem o intuito de acusar, né, de cobrança, mas é uma palavra que vem para nos edificar, para trabalhar no nosso coração, e nada é imposto, né? Tudo é Cristo que vai produzindo dentro do nosso coração a vontade de servi-lo, servir, né? De estar junto com Cristo. E isso é muito importante, né? Que nós precisamos valorizar, que hoje nós temos essa verdade que mexe muito com o nosso coração, que nos expõe, mas ao mesmo tempo aquilo é com amor, né? Com a luz do Senhor, né? Eu vejo assim também, né, esse livro, O Bem, Imitação da Vida, né, ele tem descortinado cada vez mais, né, essa parte que nós ainda temos de diferenciar, né, o bem como se fosse uma coisa maravilhosa, né, e vem descortinando que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem sido um empecilho, na verdade, né, para nossa vida, porque se a gente está no mal, a gente vê de cara, ninguém precisa dizer para a gente, né, que a gente está agindo mal ou está fora da lei, qualquer coisa parecida, porque é descortinado. Mas o bem, ele é muito sutil, né, e ele não descortina para a gente. Então, se a gente não estiver na igreja do Senhor Jesus e ele te iluminando, né, através dos materiais e mostrando que a árvore do conhecimento do bem e do mal não é a árvore, que é a árvore da vida, que deve ser seguida, e vai nos mostrando e descortinando, e a gente vê que aquele bem que a gente tanto preza, ele não serve para nada, né? Porque ele não traz vida. E quanto mais a gente se alimentar da Bíblia, dos materiais, estar nas programações, nos encontros, eu acho assim que é super importante, porque daí a gente entende, né, que aquilo que o Senhor tem para nós é vida, não é conhecimento. O conhecimento, ele é necessário porque a gente precisa ensinar para as outras pessoas aquilo que a gente aprendeu, mas só até ali, porque se nós estiver liberando morte, não vai adiantar de nada. Por isso que as pessoas não ficam muitas vezes, né? Que a gente conversa e fala sobre Jesus, mas elas não enxergam vida em ti. Então elas não ficam. Agora, se você liberar a vida, que é o que o material nos ensina a fazer, né? Elas permanecem e têm dado fruto. Na igreja de Caxias a gente vê o crescimento, né? Não que nós estejamos prontos, porque nós estamos muito longe disso ainda, né? Mas pelo menos as migalhinhas de vida que a gente tem, a gente está regando. Verdade, né? Esse livro da editora Vento Sul, O Bem, Imitação da Vida, ele vem justamente expor, né, aquele sentido que a gente tem de que a gente está fazendo bem, então a gente está certo, né? Quando na verdade o Senhor diz que a gente tem que seguir a vida, que é seguir a Ele, porque Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então nós é que temos que escolher do que nós vamos nos alimentar e o que vai governar o nosso coração. E a gente sabe, né, que a maioria dos nossos erros é porque a gente foi bem intencionado, porque a gente estava correto, a gente julga porque a gente acha que a gente é certo, né? Então esse bem está muito mascarado, ele é um mal, mas tem uma máscara de bem, né? Então nós não temos nem que ser maldosos, nem agir pelo bem humano, mas nós temos que agir pela vida, que nós vamos estar fazendo tudo conforme Jesus quer, né? Então fica uma dica aí de alimentação espiritual muito valiosa para nós estudarmos e buscarmos, para Deus nos limpar desse bem que bloqueia, né, a vida, de fluir a vida dentro de nós. Eu gostaria de perguntar como foi para ti, o que você já viu assim que Deus transformou no teu coração? Que antes a Sandra era de um jeito e agora a Sandra mudou, que Deus fez essa obra, né? Porque a gente não se transforma, não muda nada, mas que você viu assim que Deus já conseguiu alcançar dentro do teu coração. Teria inúmeras coisas assim pra gente citar, né? Que uma vez fazia e agora não faz mais. E não é assim pelo, como eu estava dizendo antes, não é pelo
constrangimento de não fazer mais. É porque o Senhor te ilumina dentro e tu não tem mais vontade de fazer aquilo, né? Mesmo assim, eu vejo que muitas vezes a gente às vezes se ira, julga, critica, mas a diferença hoje é que o Senhor te constrange na hora, então Ele te dá a oportunidade de já, né, tá se limpando, confessando, pedindo perdão para Ele, pedindo perdão para a pessoa que você ofendeu, ou que te ofendeu e que tu tirou. Então, nessa parte eu vejo que o Senhor me iluminou bastante já, né, muitas coisas que eu fazia e que hoje eu não faço mais, e nem me dei conta que não faço mais, né? Às vezes tu tá pensando assim, puxa, mas aquilo lá eu teria já... A velha Sandra teria agido assim, né? E hoje não age mais naturalmente, sem esforço, né? E, então é nessa parte assim que eu vejo que o Senhor mudou bastante na minha vida. Verdade, né? A gente tem que ser trabalhado, mas aquilo tem que ser... tem que fluir naturalmente, né? Não é um esforço para perdoar, não é um esforço para não julgar, né? Não é um esforço para não gritar, não se irar, mas é Cristo já subjugando aquela velha natureza, aquele ímpeto da carne, e quando vê, como a nossa irmã falou, a gente já nem, quando viu, não teve mais uma atitude humana, né? Já não agiu da mesma forma, porque Cristo venceu aquilo dentro do nosso coração, né? E sobre o relacionamento conjugal, o que você viu assim que Deus transformou no teu casamento, recebendo a palavra do Senhor? No conjugal eu vejo assim uma diferença enorme, porque a gente, como eu sou gringa, né, a mulher é sempre a matriarca, dos italianos é sempre a mandona, né, é a que faz tudo, é a que decide tudo. E eu vim de uma família assim, então foi bastante difícil, né, no começo, para poder largar a mão disso. Mas o Senhor foi agindo, e hoje eu vejo assim, que eu não posso dizer, puxa, como eu sou submissa, né? Mas a gente está no caminho e já crê que Cristo está no marido, né? Que as decisões do marido sempre vão ser acertadas, e a gente vai tendo experiências nessa área, assim. Deixa para o marido fazer, tu digo, mas não vai sair nada daí, né? E depois tu vê que o Senhor honra, né, a decisão do marido. E muitas vezes a gente quer fazer a decisão por nós mesmos e vê que dá tudo errado. Aí tu começa a juntar as coisas e tu vê que Cristo está no marido, na autoridade, o respeito à autoridade, né, vem de Deus já. E as coisas estão muito mais certas se a gente largar a mão, né, e deixar as coisas na mão do marido, é muito melhor, com certeza. Então fica aí para você começar a pensar e buscar do Senhor, né? Que todos nós viemos de uma família, temos uma educação, né? Eu também vim da mesma linha da irmã aqui, que as famílias italianas têm que as nonas, a mãe, todo que mandam, né? Que escolhem a maioria das coisas, que decidem, né? Sendo que Cristo, ele não fala exatamente isso, né? Então, quando dá um conflito entre o que a gente aprendeu de casa e aquilo que Deus diz, a gente tem que abrir mão do que nós aprendemos para seguir a vontade do Senhor, né? Mas é algo que Deus, ele vai trabalhando, né, no coração, e assim como a nossa irmã Sandra falou, nada é por imposição, né? Tudo Cristo vai iluminando, vai convencendo interiormente. Cristo vai mudando a nossa mente, renovando o nosso pensamento, para que a gente venha então se conformar, né, à vida de Cristo e estar fazendo a sua vontade. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.